Senhor, meu Deus, meu Pai, nós colocamos na Tua presença nesta noite, Senhor Jesus. Estou aqui com o Felipe, meu Pai querido, Teu filho, Teu servo, amado Jesus. Hoje ele vai testemunhar as obras que o Senhor tem feito na vida dele. Da forma que o Senhor vem cuidando dele, tem protegido, tem instruído, tem guardado. Meu Deus, que nós tenhamos uma noite agradável, mas que, além de tudo, Senhor, e acima de tudo, que outros jovens, meu Pai querido, possam Te conhecer através dele. Que ele possa edificar vidas. Que ele possa, Senhor Jesus, mostrar para as pessoas que Deus faz ainda, que o Senhor opera ainda, que o Senhor não mudou, que o Senhor é o mesmo, meu Pai. É o que eu te peço, meu Deus. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Olá, seu lindo e sua linda, que bom ter você aqui com a gente. Hoje o nosso Let's Bora está juvenil, o nosso Let's Bora está adolescente. Nós estamos aqui, Thaís Fuentes, Felipe Joshua, nosso convidado especial, vai nos contar o seu testemunho, que, olha, falando disso é impactante. Ele vai nos contar como ele conheceu Jesus de verdade, qual foi sua experiência com Jesus. Eu tô muito feliz de você ter aceitado o meu convite. Muito feliz de você estar Amém. aqui, tá bom? Eu creio em nome do Senhor Jesus que vai ser assim, um canal de bênção na vida das pessoas. Tá bom? Quer falar um pouquinho de você? É isso aí, meu nome é Felipe, tenho 16 anos. Vou fazer 17, né? É isso aí, vamos para mais uma conversa. Né? Conheço a Thaís tem um tempinho, mas com o tempo a gente vai se conhecendo, vai se falando, conhecendo um pouquinho da vida do outro. Amém, que bênção. Olha que legal. O Felipe, ele congrega numa igreja aqui nos Estados Unidos, né? A gente se conheceu lá, conheço o Felipe, o irmão dele, João, os pais dele, o Wesley, a Márcia, um beijo pra vocês. E o Felipe trouxe um pedacinho do testemunho dele lá na igreja. E assim, pra mim foi algo assim que edificou a minha fé e também assim, sabe, me mostrou que Deus ainda faz, né? A gente vê muitas pessoas na igreja clamando por Deus, e quando elas não obtêm aquilo que ela necessita, ela acha que não é pra ela. Ou que Deus não nasceu pra ela e ela começa a murmurar ou falar que, ah, não, Deus não me ouve, Deus não, né, não tá me ouvindo, não tá me vendo, eu tô buscando Deus à toa. Mas eu creio que Deus tem o seu modo de operar. E vamos saber um pouquinho mais do Felipe. Felipe, como foi a sua caminhada cristã? Você já nasceu na igreja? Os seus pais já eram da igreja? Ou você conheceu Jesus tem pouco tempo? Me conta um pouquinho de você. Eu nasci num lar cristão, né? Fui criado dentro da igreja praticamente. Mas veio conhecendo Jesus, conhecendo a pessoa dele, vamos dizer assim, agora, né? Com o tempo a gente vai crescendo. Depois do acidente mesmo. Então, eu nasci num lar cristão com, vamos dizer assim, com várias experiências. Minha avó, meu pai, minha mãe. Mas conhecendo Jesus mesmo de verdade, eu tenho conhecido agora. E acredito eu que eu tenho muito mais que conhecer, muito mais que aprender. Todos nós, né? Posso fazer Sim. uma pergunta? Me dê aqui algumas referências de o que é ser filho de cristão. Como é ser filho de cristão? Como nascer dentro da igreja? Quais os pontos bons? Quais os pontos ruins? Não é? Porque eu sei que nem tudo é flores, né? Eu vejo assim que é complicado, por exemplo. Te apresentam Jesus. No meu caso, me apresentaram Jesus. No seu caso, assim, não tem nem como terem te apresentado Jesus, né? Você já nasceu e já conhecia Jesus, né? Nos fale aí, vai. Você como adolescente, como foi nascer já no lar cristão? Já tem os pontos positivos e negativos, né? Acho que de positivo, desde pequeno você, vamos dizer assim, se é acostumado a conviver. Não é uma coisa de outro mundo, né? Mas acho que normal, vamos dizer assim. Não tem nada demais. Mas a gente já cresce com experiências, né? A gente já cresce com vendo as coisas ali desde pequeno. Então, quando a gente começa a entender, a gente começa a ficar um pouco mais velho, nada é tão novo.
É claro, com entendimento, com os anos se passando, maturidade veio, a gente começa a entender, né? Não só ver. Ver também entender. Mas, cara, pra mim, acho que pra todos nós, pra quem nasceu em lar cristão, é normal, cara. Igual eu falei, é só as experiências, né? Desde pequeno, a gente vê Deus cuidando da nossa família, sei lá, numa conta pra pagar, em alguma coisa, um exemplo assim. Mas é normal. Não tem nada Que bom. de Ah, coisa. que bom. É porque a sua família é referência, né? Sim, Também. pra mim sim, Sim, sim. seus pais são uma bênção. Eu vejo muitas pessoas que têm filho na igreja e faz a vida do filho o inferno, né? Sim. Porque ele quer enfiar Jesus na cabeça da criança, ele quer enfiar o cristianismo de goela abaixo, né? Eu conheço bastante pessoas que falam, eu apanhava pra ir pra igreja. É, se a gente não ficasse aqui. Aqui, ó, nosso cameraman tá fazendo assim com a mãozinha. Né? Se eu não ficasse quieto na igreja, eu apanhava. E até meu marido ele fala até hoje que a mãe dele ia pra uma tarde da bênção, é isso? Olha lá. Tarde da Vocês não mesa. estão vendo o rosto dele, mas ele já tá fazendo assim, ó. A Tarde minha da sogra, bênção, aham. Felipe, ela ia pra uma oração que chamava Tarde da Bênção. Lá na Entendeu? minha igreja também tinha Tem isso. também? Sério? Não sei se tem, acho que tem ainda, É. não sei. Qual o nome da sua igreja? É, Batista. É, você frequentava Batista no Sim. Brasil. Qual o nome do pastor e da pastora, você lembra? Pastor Eduardo e a pastora Patrícia. Ah, um abraço pra vocês, seus lindos. Então, e eu te ri se ele fosse pra tarde da. Aliás, se ele não fosse pra tarde da benção, ele apanhava. Mas se ele fosse, ele desse um pio, ou um chiu, ou quebrasse qualquer coisa, ele apanhava também. Ele pegou trauma, ele é traumatizado com a tarde da benção, né? Que não é o seu caso, seus pais Não, são uma não. benção. Meus pais, acho que eles nunca, vamos dizer assim, nunca brigou mesmo. É claro, tinha dia que eu lembro que eu não queria muito ir, mas eu ia por causa deles. Mas acho que por costume mesmo ali, eu gostava de estar ali. Você gostava de estar ali? Sim, a minha. Raridade. Sim, sim. Então eu gostava. Eu fui. Como é que fala? Até hoje, né? Envolve coisa de igreja. Eu gosto de estar participando, eu gosto de estar ali. Que eu acho que a maioria das minhas amizades é da igreja, né? Claro, eu tive amizades na rua. Hoje, até alguns estão aqui nos Estados Unidos, que é o Dodô e o Matheus. Mas, assim, tem o Gabriel, que é o filho do pastor, do Uhum, pastor Eduardo. uhum. É, eu converso muito com ele hoje também. Mas a maioria das minhas amizades foi Cristã. na igreja Foi dentro cristã. da igreja. Sim. Que demais, Felipe. Que demais, que demais, que demais, que demais. Sua família é uma bênção, né? E você que tá aí, entrou agora, estamos aqui com o Felipe Joshua, eu sou Thaís Fuentes, direto do Let's Bora. Felipe, vamos lá. E como que foi a sua trajetória um pouco antes de você sofrer o acidente e de você ter a sua experiência com Jesus? E se você quiser já nos contar como é que aconteceu, nos deixe saber. Assim, eu sofri um acidente com 10 anos, né? Antes do acidente, igual eu falei, eu não entendia muitas coisas, eu tava ali dentro da igreja com minha família, eu via as experiências, não só com minha família, as experiências com Deus, mas com amigos. Mas acho que hoje eu entendo que esse acidente, o que aconteceu comigo assim foi pra me cativar, despertar uma coisa que já tava dentro de mim. Mas pra eu começar a entender, né? E até então Entendi. que até hoje, depois de 6 anos, vai fazer 7 anos agora em setembro, 14 de setembro. Até hoje Deus tem ministrado muito comigo através do meu acidente. Então, a coisa que eu costumo falar que é incrível, que eu lembro de cada detalhe que aconteceu, mesmo passando 7 anos, eu ainda lembro direitinho Você o que sofreu aconteceu. acidente do quê? Bicicleta, Você sofreu acidente de bicicleta? sim. Como foi aquele dia? Foi um dia, acho que foi, eu tinha chegado da escola. Aí eu acho que o motivo de eu ter saído de bicicleta foi com um amigo do meu pai. Tava com um cachorro perdido e ele tinha perdido dentro do bairro. Meu pai inclusive não falou com ele pra ele não se sentir mal, nada. Se ele tava, ele vai saber agora. Acho que não tem problema agora. Agora não tem mais, Acho ele que não não tem vai problema. apanhar. Assim, ele não vai se sentir mal. Mas eu saí pra procurar ver se eu via o cachorro, né? Eu saí de bicicleta e voltando pra casa, comecei a entrar dentro do bairro, a gente morava um pouco na beirada, né? Mas eu comecei a entrar dentro do bairro e
Era num morro. No morro eu desci de bicicleta e eu coloquei os pezinhos pra trás, né? Porque a bicicleta era exatamente. Mas o pedal da bicicleta era baixo, ele ficava meio que às vezes arrastando no chão. Eu levantei o pezinho e coloquei atrás no spotzinho que tinha, chamava pezinho. Só que aí eu só lembro que eu comecei a perder o controle. Aí o guidão da bicicleta mesmo, onde é que põe a mão ali na manetezinha. Perdeu o controle, virou e bateu na minha virilha e perfurou minha coxa. O guidão da bicicleta. Isso. Eu perdi o controle e ele começou a virar. Chegou a virar. Ele bateu na minha virilha. E as pessoas. Eu não sei, que eu não lembro disso daí. Eu não cheguei a bater cabeça nem nada. Eu fiquei bem lúcido. Mas teve gente que falou que eu. Vamos dizer assim, que eu capotei, entre aspas. Mas realmente, eu lembro de um impacto. Né? Eu não quebrei perna, não quebrei nada. Foi mesmo que o guidão perfurou e afetou a veia femoral. Nossa veia principal do nosso corpo, né? E Mas você eu tava não longe tenho- de casa nessa hora? Não, acho que eu tava uns. Deixa eu ver, acho que era uns 5 quarteirão, não me lembro. Acho que era. Não tava muito longe, não. Tava não. E aí? Eu caí, as pessoas. Em frente a uma escola. Aí eu caí, aí o pessoal viu e veio. Conhecia, a gente era bastante conhecido lá, meu pai tinha um comércio lá no bairro. As pessoas veio, eu tava bem lúcido. Aí eu pedi um número um celular. Aí eu lembro que eu guardava o nome do meu pai de cor. Aí eu digitei e liguei pro meu pai. Até então meu pai tava achando que era trote. Sério? Achou que era trote, né? Do nada alguém liga pra ele num número diferente, né? Não atendeu. Sim. Não, ele atendeu, escutou. Mas logo depois chegou uma menina, acho que era uma menina. Chegou, né, avisando pra ele lá no comércio que a gente tinha. Que daí. Aí ele pegou o carro e foi correndo. Subiu lá pra cima, até então. Ele que ia me levar, mas no momento quando ele chegou. O que eu me lembro também disso, ele falando, ele falou depois. Eu tava escorrendo muito sangue, né? Quer dizer que o sangue tava saindo Jorrando. mesmo, jorrando. Aí a única coisa que eu lembro é que ele tirou a camisa e pressionou. Seu pai. Sim. Aí chegaram o bombeiro, o SAMU. Inclusive chegou 2. Aí deu até uma confusão assim pra quem que ia me levar. Sério? Sim. Os caras, ao invés de socorrer, tava brigando pra Não, quem ia levar. exato. Que ótimo. Mas aí deu confusão. Acho que foi o bombeiro que me levou. Não sei se foi o bombeiro ou se foi o SAMU. Mas aí meu pai pediu preferência pra levar no hospital, que a gente tinha um plano lá, né? Aí deu tudo certo. Vocês eram de que cidade? Coronel Fabriciano, Minas. Minas. Sim. Que demais. E aí eles levaram você pro hospital. Sim, até então a gente não sabia, a gente não tinha noção ainda, né, do que tinha Tinha acontecido. acontecido. Eu só lembro que eu não tava sentindo minha perna mais. Que aí eles falam, depois que a gente começou a ver as notícias entender o que é a veia femoral, a gente viu que tipo, igual teve um caso de um noivo que tava com a taça no bolso, ele foi andar de bicicleta, a taça quebrou, furou e morreu em questão de 5 minutos. Sério? Sim. Uma menininha também, a gente. Acho que. Eu vou ver se eu acho depois. Acho que saiu no jornal também. A menininha que subiu em cima do vaso quebrou. Cortou a mesma veia e morreu. Então, acho que desde o começo até o fim do meu processo todo, acho que literalmente foi um milagre. Porque eu perdi muito sangue. Eu lembro que eu tomei 4 frascos de sangue. Eu não sei quantos ml que era, mas era bastante. Até então era pra mim, em 5 minutos, morrer ali. Você sentiu dor? Não, Nada? nada. Nada, nada? Aham, é isso que eu parei, antes eu tinha parado pensando em sentir nada. Eu lembro que eu senti um impacto, tipo, batendo no chão, Uma pancada? uma pancada, mas não foi, eu não senti dor. Eu só lembro que minha perna tava dobrada, eu não conseguia mexer. Mas eu tava lúcido, eu fiquei bastante Normal, lúcido. não chorou, nada? Nada. Não tava assustado, nada? Aí só depois que eu entrei dentro da ambulância que eu comecei a ficar no sonolento, né? Porque eu acho que eu Tinha senti uma perdido muito sensação sangue. de mais segurança, né? Eu lembro o chão tava bem quente por causa do sol. Mas até então tava lúcido. Seu pai levou você pro hospital. Sim.
Se não me engano, foi ele ou minha mãe. Foi minha mãe, eu acho que. Isso, foi minha mãe que entrou na ambulância comigo, no bombeiro, eu acho. E meu pai saiu com o carro pra ir pro hospital pra avisar que tava chegando. E quando eu cheguei. Cara, eu. Eu vendo assim, eu olhando pra lá, olhando pra trás. Deus cuidou assim de cada detalhe. Quando eu cheguei no hospital, tinha tudo quanto é médico que você imaginar. Tinha a equipe toda disponível. Tinha enfermeiro, tinha o médico cardiovascular, Dr. Charles, eu lembro o nome dele ainda, que fez a minha cirurgia. Tava Sim. na hora. Onde é esse hospital? Como é o nome do hospital? É Unimed. Unimed. Isso. E eu lembro, tinha acho que era o Dr. Felipe, pediatra. E o Dr. Charles, que a área dele é essa, né? Coração, veia. Tava na hora ali, então assim. Incrível. Sim, a equipe toda. Eu lembro que eu entrei na salinha. Eles começaram a rasgar minha calça, né? Pra ver o que tava acontecendo. Aí eu acho que, se não me engano, eu apaguei. Só lembro que eu apaguei. Aí eles começaram a trabalhar. Mas, é o que eu falei, eu percebo o cuidado de Deus a partir do momento que eu caí até o final do meu processo. E seu pai tinha ido na frente Sim. pra... Meio que deixar avisado lá. Uhum. Meu pai sempre foi na hora da adrenalina, né? Ele. Acho que ele trabalhava mais. A mente dele processava mais. Tadinho, Ele é Felipe. rapidão. Mentira, Wesley, mentira. Ah, Deus. Mas na hora ali. Acho que qualquer um, né? Na hora da adrenalina, faz as coisas assim. Isso. E você era Sim. filho dele também, né? Sim, Imagina o desespero. Sim. Né? Mas, igual eu falei, acho que do momento que eu caí até o processo final na fisioterapia, eu olhar. No momento, quando eu sofri, sabe, 1 ano, 2 anos, eu não entendi ainda. Né? Eu lembro que uma vez, isso eu sempre falo, quando eu entro nesse assunto meu. Eu lembro que uma vez eu lembro que eu tomava muita injeção. Tomava soro, né? Ficava no soro 24 horas e eu acabava perdendo. Sempre fui gordinho, então a veia era um pouquinho mais difícil de achar. Então, aí eles perdiam num braço, colocavam no outro. Aí perdia do outro braço, voltavam no outro, achavam em outro lugar. Até o ponto que eles me deram o soro no pescoço, na veia no pescoço. Nossa, Deus, e isso dói, né? Uhum. Eu nunca tive problema com agulhas, nada, eu não chorava nada. Você não chorou? Não. Ah, eu choro. Só depois de um tempo. Eu falei, Ficou tô traumatizado. cansado. Eu tô cansado, vou tomar outra de novo. Eu lembro que eu fiquei estressado no dia. Falei assim, mãe, pode jogar aquela bicicleta fora. Aí eu ficava me questionando por que Deus deixou isso acontecer. Aí eu meio que começava a colocar a culpa em Deus, né? Sério? Sim. E eu não tinha entendimento. Hoje tinha 10 anos sim. também, né? E hoje eu entendo o porquê disso tudo aconteceu, né? Você ficou quanto tempo internado? Fiquei 21 dias. 21 dias? Sim, aí teve o processo de transferência de hospital também. Eu fui pra Juiz de Fora. Eu tive que ir de avião, porque o meu caso era grave, né? Era pra ser operado rápido. Eu fui pra esse hospital porque era um hospital, acho que o nome dele era Monte Sinai. É isso mesmo, Monte Sinai, em Juiz de Fora. Eu fui pra hospital de avião, esse avião pequenininho, né? Aí eu fui porque o hospital era mais preparado, era um hospital, tinha estrutura pra criança, tinha mais aparelhos. E eu também fui pra esse hospital pra amputar a perna. Foi literalmente Peraí, isso. você tava então no hospital e aí eles falaram que você ia ter que amputar a perna, por quê? Não tinha circulação? Não tinha circulação. Eu não lembro se eles já tinham feito, acho que já tinham feito a cirurgia, a reconstrução da veia, porque literalmente ela foi rompida, rompeu mesmo, mas eles fizeram a cirurgia e falaram, vou ter que arrancar. E a gente foi pra esse hospital pra ficar em observação e pra amputar. O médico falou com o meu pai 99% que ele vai amputar a perna, ele vai ficar sem perna. Mas é melhor do que ficar sem vida, assim. Uhum. Aí eu lembro que o médico falou com meu pai que eu tinha 99% de chance de cortar a perna, eu ia cortar a perna e 40% de vida.
Então, assim, no momento ali era. O Grave. estado tava bem grave. Mas chegando lá, eu lembro que eu fiquei numa salinha que era de vidro. E do outro lado ficavam os bebês, né? Recém-nascidos. Então, assim, foi literalmente, eu fui pro hospital pra ficar num quartinho, por causa dos aparelhos e pra amputar. Então foi tudo. Você tinha noção? Você tinha noção? Não. Porque, assim, 10 anos, né? Muito, assim, ao mesmo Algumas tempo que coisas você eu tem tinha, noção, sim. assim, ninguém falava nada? Seus pais, como é que eles agiam, seus pais? Não, meu pai sempre foi. Eu uma vez eu perguntei pra ele. Que eu escutei, né, os médicos falando com ele que eu tava em risco de vida, de perder a vida. E eu fiz essa pergunta pra ele, pai, que é Risco de vida. que é isso? O que é risco de vida? Ah, que dor. Eu não lembro muito bem a explicação que ele me deu. Mas ele sempre foi me explicando as coisas, não, vamos dizer assim, grosseiramente, num tete a tete, mas... Com jeitinho. Sim, com jeitinho. Mas ao mesmo tempo que eu tinha noção, eu não tinha ao mesmo tempo. Seus pais choravam? Você viu? Eles choravam? Alguma coisa? Não. Ou todo mundo normal, assim, tipo, Sim, vai dar certo eu e lembro pronto, que eles acabou. ficavam bastante preocupados, né? Pai e mãe. Mas... Aí eu fiquei nesse hospital e... Meu pai contando essa parte eu não vi, mas ele me conta que eles deram, os enfermeiros deram pra ele uma carta, não uma carta, um papel, pra ele autorizar pra amputar a minha perna. Então, tipo assim, ele chegou, só falta sua assinatura autorizando que a gente vai ter que amputar. E, cara, a minha perna pra eles já estavam perdidas, né? E meus rins vai paralisa. No meio do nada. Seus rins parou de Parou, funcionar? Por quê? parou. Não sei também. Mas aí eles esqueceram da perna, né? Perdida, ele É vai porque já o vai rim era arrancar. mais importante. Sim, já vai arrancar mesmo, deixa ele de lá. Meu pai, eu lembro meu pai, um detalhe bem importante, meu pai ficava apertando meus dedos do pé pra ver se eu sentia, né? E ele chegava a beliscar. E não sentia? Não sentia. A perna já tava ao ponto de escurecer, ele falou. Tava escurecendo já, perdendo a cor, né? Mas meus rins Parou de paralisou assim, funcionar. do nada. Aí meu pai, depois que deram pro meu pai não aceitou, né, o papel. Ele não assinou. Ele não assinou. Não. Aí ele voltou pro quarto, ele contando pra mim, e foi orar. Nisso, meus rins paralisados. Aí eu tava com sonda e tudo. E meu pai, ele conta, acho que eu vi também. Eu tava na maca, assim, né, na cama. E do lado, acho que do lado tinha um sofá, não sei se era esse. Se era esse quarto. Mas ele sentou no chão e ficou ajoelhado, encolhido. E foi orar. E diz ele contando que ele dormiu. Bastante acordado, né? Orou e dormiu. E nisso tava com a bolsa, né? De urina, da sonda. E a perna tava lá. Eles estavam cuidando dela, importando com os meus rins, né? Então, aí diz ele que acordou no outro dia de manhã, a enfermeira chamando ele. Tadinho. Ele olhou pro lado assim. Meus rins voltou. Do nada. Do nada também. Voltou, minha perna foi voltando também. Foi tudo assim, eu entendo que eu acho que enquanto eles estavam preocupados com os rins... Deus tava trabalhando nas pernas. Isso, eu tinha essa explicação pra mim. Enquanto eles estavam preocupados com os rins, Deus tava trabalhando na perna ali. Mas eu também não entendia, eu não sei se tem o porquê, acho que não. Nem meu pai sabe também o porquê que... Os médicos não entenderam por que meus rins paralisou. Tava mexendo com minha perna, os rins, tipo. Não tem nada a ver uma Do coisa com nada a a ver outra. uma coisa com a outra. E você não mexia e a outra perna não fez nada. Não, Normal. tudo normal. Só a perna esquerda mesmo. Eu não sentia dor até então, né? Mas eu não mexia. Minha perna tava, literalmente, era como se fosse um membro morto ali no meu corpo. E aí sua perna foi voltando ao normal. Foi voltando. A circulação. Cor foi voltando, assim. Até hoje eu tenho alguns pontos no meu pé que eu não sinto muito, mas eu Sério? acho que sim. Minha perna, mas eu acho que isso é normal, né? Porque foi uma coisa bem grave. Uhum. Eu fiz uma cirurgia também funda, né? De reconstituir uma veia. Mas. Artéria, né? Sim. Mas. De resto, hoje, jogo bola, eu faço tudo, graças a Deus. Caramba. Depois que a sua perna voltou, você ficou mais quanto tempo no hospital? Olha, eu fiquei 7 dias em Juiz de Fora. Aham.
Que o primeiro, quando eu cheguei, fui pra esse hospital. Eu acho que era o mesmo, o hospital era muito grande. O hospital era bastante. Era aqueles hospital de faculdade, então. Acho que tinha faculdade perto, se não me engano. Eu fiquei. Aí, depois que tudo passou, os rins voltou, viram que não ia mais amputar minha perna. Aí eu fiquei em observação no quarto, fazendo curativo, os enfermeiros cuidando. Fiquei 7 dias em Juiz de Fora e 14 no Unimed. No Monte Sinai. Sim. Não, na Unimed. Na 7 dias Unimed. no Monte Sinai. E você recebeu alta quando? Quando os rins voltaram e as pernas voltaram ou não? Sim. Você ainda ficou um tempo? Não, eu ainda fiquei um tempinho em observação. Eu voltei, né, pra minha cidade. Tem uma observação também, um detalhe muito legal que a gente faz, meu pai faz direto. Quando eu voltei, né, o médico, o Dr. Charles, ele cuidou de mim, fez minha cirurgia. Meu pai conseguiu contato com ele. Então, tipo, não desmerecendo os outros médicos, mas pra um médico que mexe com o coração, é um médico importante, né? Uhum. Então, você não tem muito, como é que se fala? Contato, Muito né? contato. Faz cirurgia ali E pronto. e pronto. Meu pai conseguiu o contato dele, na hora de cirurgia ele tirou a foto, mostrou pro meu pai. Foi Eu muito tenho as prestativo. fotos. Sim, foi bastante prestativo. Mas quando eu cheguei, eu voltei, né, pra Unimed, pra minha cidade. E ele foi me visitar pra ver como é que eu tava. E ele imaginou, sem perna, né? Eu fui pro O médico foi te visitar? Isso, Que o Dr. raro. Charles. Uau. Ah. No hospital mesmo. Uhum. Ele foi lá pra minha. Acho que pra minha sala que eu tava, né? Pro meu quarto. Aí ele foi conversar com meu pai e. Aí foi daí que meu pai, vamos dizer assim, caiu na real, né? Que ele chegou, brincou, e aí, Filipão? Eu lembro direitinho, e aí, Filipão, e tal. Eu tava com uma coberta, uma mantinha, cobrindo a perna. Ele achou que eu tava sem perna, né? Pô, Ele achou que você tava sem perna. sim. Ah, Eu porque fui você foi transferido pra pra fazer, amputar, literalmente. pra amputar. Sim. Então ele foi. E aí, como é que tá as coisas? Deixa eu ver aqui. Ele tirou com pertinho. Eu também lembro um pouquinho. Meu pai falou que ele ficou bastante assustado. Ele olhou assim. Ele viu a perna ali, tudo normal. Ele olhou com a cara de assustado. Meu Não pai tava falou, esperando, né? sim. Meu pai falou assim: não é normal um médico expressar uma reação, né? Uhum. Aí ele olhou, cobriu, chamou meu pai no canto. Eu lembro que os dois estavam conversando, meu pai me contando depois. Ele chegou no meu pai e falou assim: olha, seu filho literalmente é um milagre. Glória a Deus. Então, tipo assim, eu entendo que um médico, né, exerce o trabalho que ele exerce. Eu falei, não desmerecendo os outros, mas o trabalho dele é bastante importante. Ouvir da boca de um médico falar assim, seu filho é um milagre. Aí foi daí que meu pai, eita. Então, realmente, se ele tá falando, entende? É porque os médicos, eles não acreditam no espiritual, né? Eles acreditam na ciência, Exato. né? E assim, pelo fato também deles estarem ali com a mão, eles falam assim, que Deus é o caramba, sou eu, né? Sim. Porque eu que abri, eu que fechei, né? Não, e eles tinham a proporção do que tava acontecendo, né? Igual eu falei, era pra mim estar morto, e era pra mim morrer em questão de 5 minutos, vamos dizer assim, 10. Então disso daí já não é normal. Uma pessoa romper essa veia e ficar ali vivo ainda. Júnior, Thales e tio, vocês estão proibidos de andar de bicicleta. Eu fiquei com esse medo, eu fiquei com esse Cara, sai trauma aí, mas fora. O depois Júnior ontem arrancou a bicicleta dele ali do lado da casa e colocou aqui na frente. Você não viu a bicicleta aqui na frente? eu vi. E tá enchendo o saco do Thierry pra ele arrumar a bicicleta. Já deu ruim. Não, já que vou isso. dar um jeito de dar um fim nessas bicicletas. Cara, que coisa. E aí, você voltou ao normal, você teve que fazer fisioterapia. Os movimentos da perna, você voltou a andar normal? Tipo assim, tudo Andar tipo normal, eu tenho alguns movimentos do pé que é um pouco travado, né? Não faço tudo 100%, mas normal. normal, graças a Deus. Só o pé mesmo que eu não consigo movimentar, que acredito que foi, eu fiz uma cirurgia na batata da panturrilha e na canela. Eu fiz um corte. Esse corte foi bem fundo mesmo. Esse corte foi do capote ou foi o que eles Não, abriram? foi que eles abriram. Mas você não cortou na coxa? Sim. Esse corte foi. Eles explicaram, grosseiramente falando, que eu não sei falar Sabe falar direitinho. certinho. Mas
foi meio que pra abrir, pra não ficar fechado. Porque se ficasse fechado, teria, às vezes poderia, vamos dizer assim, explodir, romper. Então eu Meu tinha que Deus. abrir pra deixar, vamos dizer assim, a circulação, vamos dizer. Uhum. Não sei explicar direitinho, mas eu abri um corte bem fundo, por causa disso. E tá vendo mesmo, pegou o nervo, atingiu o nervo, né? Mas só o pé mesmo, os dedos que não desenvolve muito, mas isso aí é nada, né? Uhum. Tô vivo, tô com a perna. Isso já é motivo pra me agradecer até demais. Que demais. Sim. Que demais. Você voltou pra casa e como é que foi? Recuperação? A recuperação acho que acho que foi, vamos dizer assim, a parte mais difícil. Sério? Sim. Você começou a sentir dor? Você não sentiu dor em nenhum momento? Nada, nada? Não, eu sentia bastante dor nesse curativo da perna, né? Igual eu falei, o corte foi bem fundo, ficou um corte muito aberto, né? Eu ficava bastante exposto. Então eu tinha que fazer curativo todo dia. E pra fazer Até o quando você foi curativo, pra casa? sim. Minha mãe Sério? fazia. Depois de um tempo minha mãe começou a fazer, né? Mas nos primeiros dias, acho que nas 2 primeiras semanas, tinha que ir no hospital. Todo dia eu ia no hospital fazer o curativo, porque era bastante fundo. E o médico também usou vamos dizer assim, uma tática nova. Uma estratégia. Sim, uma estratégia nova pra isso fechar mais rápido. Porque com o tempo, se fechasse naturalmente, ia demorar muito. Uhum. Então ele usou. Sabe aquelas gominhas amarelas de dinheiro mesmo? Gominha amarela de Sim, dinheiro? aquelas que amarra dinheiro. Sei, a linguinha. Lá em Sim, Campinas, São Paulo, a gente fala linguinha. Que eu taca falo assim, ó, na gominha. escola. Isso, Né? isso. Essas gominhas de escola. É, linguinha. De Linguinha de escola. material escolar, isso mesmo. Aham. Ele usou essa gominha, né? Lógico que ele não pegou ela e colocou. Uhum. Ele mandou esterilizar, fazer o processo todo. Mas ele usou essa gominha pra meio que obrigar a pele a ficar fechando. Ele fez essa cirurgia, né? Depois que cortou, deixou aberto. E todo dia eu tinha que ir. Eu lembro que eu tenho até um testemunho que eu coloquei no Instagram escrito. Eu vou repostar ele depois. Eu costumo falar que eu fui estudado pela medicina, né? Cobaia. Sim, É exato. cobaia. Fui cobaia. Não é que eu fui cobaia, mas. Uhum. Experimento. Um Sim, sim. experimento científico. Por eu ir todo dia ali no hospital, os enfermeiros, funcionários, tudo conhecia eu e meu pai. Uhum. Aí eles começaram Seu a pai já chamar. não gosta de falar e fazer amizade, hein? Nossa. Pensa. Ah. Aí, aí eu fiquei conhecido como o menino da bicicleta. Até a historinha que eu coloquei no Instagram, eu fiz um postzinho lá, legalzinho. Conhecido como o menino da bicicleta. Menino da bicicleta. Porque as pessoas procuravam meu pai, os enfermeiros, né, que queria se tornar médico. Procuravam meu pai, como meu pai tinha as fotos e tudo, do curativo aberto, da cirurgia. Eles queriam ver, né, que era uma coisa nova, uma coisa que nunca tinha feito. Nunca Usar tinha uma feito. gominha de dinheiro. Eles encaixaram na sua perna assim? Não, eles deram pontos. Nos pontos, ela meio que ficou cruzando, uma cruzando com a outra. Que daí obrigou a fechar, né, que ela foi Pressionando. fechando, sim, pressionando. Mas aí eu fiquei conhecido, você que é o menino da bicicleta? Ah, você que é o pai do menino da bicicleta? No hospital. Sim, então todo mundo chamava, esse daí é o menino da bicicleta. Aí eu fiquei conhecido como menino da bicicleta. Aí os enfermeiros chegavam no meu pai, pedia foto, anotava as coisas. Aí eu fui coloquei na historinha que eu fui estudado pela medicina, né? Experimentos sociais. Felipe, e me fala uma coisa. Ok, nessa época você tinha 10 anos. Uhum. Ok, você passou por tudo, já tinha assim uma consciência boa, né? Não é igual uma criança de 5, 4 anos. E você me disse que você começou a culpar Deus, né? Tipo, Sim. por que Deus deixou isso acontecer comigo? Sim. Né? É as coisas que normalmente as pessoas pensam, né? Ah, se Jesus realmente existisse, ele não ia deixar isso fazer comigo. Sim. Então, você continuou com esse sentimento? Não. Isso durou quanto tempo? Acho que, igual eu falei, um dia bateu, vamos dizer assim, um estresse em mim ali, por eu estar tomando muita agulhada, por tudo que tá acontecendo ali, vamos dizer assim, de uma vezada só, muitas coisas. Cara, eu falei assim, como assim? Tenho apenas 10 anos, isso tudo tá acontecendo comigo.
E eu fiquei estressado, né? Eu dei um grito com minha mãe, eu lembro, gente, no quarto. Ah, mãe, pode jogar aquela bicicleta fora, pode... Joga ela fora, nem quero ver ela mais na minha frente. Só eu não cheguei a falar com minha mãe, não, mas eu pensava, né? Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Aí eu comecei a me culpar e a culpar Deus, principalmente Deus, né? Cara, tipo, tem 10 anos, sou uma criança ainda, né? E isso aconteceu comigo. Mas não foi uma coisa que ficou com, vamos dizer assim, com esse sentimento por muito tempo, graças a Deus. Até então, porque eu comecei a entender, né? E com o tempo, até hoje, isso vem só me esclarecendo. Então, até hoje, eu venho entendendo o porquê disso tudo. Depois Você de... reflete, você começou a entender isso quando? Quantos anos você tinha, assim? Você falou, pô... E assim, só pra que você que tá assistindo, é assim. Eu e o Felipe, a gente congrega na mesma igreja. E o Felipe é uma pessoa, assim, muito diferente em relação a que sentido. Ele tem apenas 17 anos, vai fazer 17 anos, né? E, cara, ele é muito... Como que eu vou dizer? Muito focado, assim, nas coisas pra Jesus. A igreja começa às 6h30, 5 horas, ele já tá lá. Ele trabalha na sonoplastia da igreja, no som, na luz. Sim, é o Severino lá da igreja, né? É pau pra Sim. toda obra. E isso foi uma das coisas assim que mais me chamou a atenção. Porque a galera de 16, 17 anos não quer nada com Jesus e muito menos com a igreja. E assim, você sair da sua casa no domingo, na quinta-feira, na terça, enfim, né? 5 horas da tarde, sendo que o compromisso na igreja é 6h30, isso não é normal, né? Então, assim, eu acredito que isso... Você quer retribuir de alguma forma o que Jesus fez por você? É uma retribuição ou é amor? Ou o que você pensa? Cara, eu não... Tipo assim, já me fizeram essa pergunta também. Mas acho que eu não me sinto... É claro, eu tenho muita gratidão a Deus. Igual eu falei, às vezes eu tô passando por momentos. E isso veio na minha cabeça, cara, pra mim tá morto. Então, até hoje, Deus ministra no meu coração, quando eu tô sozinho, eu e ele. Vê isso, então, é claro, eu tenho muita gratidão a Deus, mas eu faço isso por amor, né? Porque eu gosto. Desde o Brasil, na igreja que congregava, é, eu sempre cheguei cedo, vamos dizer assim, é um hábito, né? Que minha família tinha, meu pai que abriu igreja, a gente sempre foi envolvido com as coisas assim, mas eu mesmo gosto, porque eu gosto de preparar as coisas mais cedo, gosto de deixar tudo preparado pro pessoal chegar, né? Mas é que eu gosto, não, vamos dizer Não assim, tem não, nada a ver com o acidente. sim, não tem nada a ver. Igual eu falei, eu tenho muita gratidão, óbvio, porque nem era, se não fosse por ele, né? A própria medicina, vamos dizer assim, aprovou isso. Medicina era pra não estar morto, ou se vivo sem a perna. A própria medicina falou isso, então eu tenho muita gratidão, mas não é nada que eu faço, vamos dizer assim, por obrigação. Cara, eu tenho que fazer isso porque um dia Deus me salvou. Um dia Deus não deixou que eu morresse. Não é nada disso. É amor. Sim, Amor eu pelas gosto coisas mesmo. de Deus. Sim, sim. Isso não tem nada a ver, então. Legal. Não, não. Vamos lá, deixa eu te fazer outra pergunta. Você quer. Você mora aqui nos Estados Unidos, né? Você tem planos aqui em relação à faculdade? O que você quer fazer? Quais os seus planos? Quer pregar? Você quer. Não, quero ser médico, né? É Charles o nome do doutor? Doutor Charles. Doutor Charles me emocionou, me tocou, quero ser médico. Qual que é os seus planos aqui? Eu acho que acabar a high school, né? Uhum. Mas acho que faculdade eu não tenho desejo de fazer a faculdade. Acho que trabalhar mesmo. E me envolver, vamos dizer assim, ministerialmente, né? No meu chamado, que eu gosto, né? Uhum. Igual eu falei, isso tá em mim não porque Deus, vamos dizer assim, que Deus fala, Felipe, você vai ser isso um dia. Mas acho que isso tá em mim desde pequeno, né? Uhum. Então, trabalhar, me envolver com ministerialmente, com as coisas que eu gosto, né? Não, acho que faculdade eu não tenho Vontade. vontade. Nem teologia. Não, teologia sim, eu quero fazer faculdade de teologia. Quem sabe um dia mestrado, sei lá. Uma coisa bem, quem sabe, né? Mas faculdade de escola, assim, não. E me fala uma coisa. Outra coisa que me chamou bastante atenção. Eu tenho, né, dois filhos quase da sua idade. E eles são bem descolados, né? O Júnior e o Thales, eles são bem descolados. Eles
Claro, são envolvidos com as coisas de igreja, querem trabalhar lá, você vê e tudo. Mas assim, eles também têm a vida deles exterior, entende? Eles priorizam, sim, as coisas da igreja e tudo. Mas eles são crianças e adolescentes como qualquer outro. Sim. Quer namorar, quer passear, quer viajar, né? Quer comprar tênis. Principalmente. Principalmente, né? Esses dias eu falei pro Thales, e aí, Thales, tá querendo namorar, alguma coisa? Ele falou assim, não, mãe, tenho muito tênis pra comprar ainda. Entendeu? Tá certo, tá Não certo. é? Tá certo, tá certo. Eu incentivei, falei isso mesmo, meu filho, enche a parede de tênis, porque eles colocam as caixas de sapato na parede com aquele clipezinho e coloca o tênis em cima. Sim, sim. Agora tá essa moda de luz de LED, né? Aí eles colocaram lá no quarto dele a luz de LED em tudo, aquele negócio fica brilhando. E os tênis do meu. Sim. E eu incentivei, falei isso mesmo, meu filho, tá certinho. Tem muita parede ainda pra você colocar sapato. E como é sua vida fora? Cara, Você namora, você não namora, você já namorou? Ó, o Thierry até olhou pra cá, ó. Como dizem por aí nos programas românticos, como está seu coração, Felipe? coração É, está tranquilo no momento. ficou vermelho, ele tá mentindo. Tá, Olha lá, não. o Thierry tá fazendo um sinal ali, ó. Calma aí. Mas minha vida é fora normal. Eu prometo, essa parte eu vou cortar e sua mãe e seu pai não vai ver. Tá bom? Fica de boa, de boa. Não, é sério. Você tem vontade de namorar? Você não tem vontade de namorar? Porque assim, eu vejo que você é muito compromissado com as coisas de Deus. Mas você é um rapaz, Sim. né? Você é um rapaz como qualquer outro. Você pensa em namorar? Você não pensa em namorar? Você já namorou? Como é que foi? Cara, eu penso em namorar, mas não agora, né? Não agora. Não. Isso é estranho, né? Tipo assim, é o que a gente tava conversando aquele dia. Na sua idade, uma pessoa assim. Porque pra você não. Você que tá assistindo a gente, você não conhece o Felipe, né? Então, assim, ele é um menino extremamente voltado pras coisas de Deus. Assim. Eu vejo ele assim que ele tá de 24 horas por dia, 20 horas ele tá ligadão no céu, né? Amém. Eu vejo isso em você. E é diferente, né? E hoje, se você vai conversar com um adolescente, ele não quer saber de Deus, ele não quer saber de igreja. Isso é papo chato. Sim, Isso irrita, né? sim, sim. Uma mãe ou o pai falam assim, ô filho, você não quer ir pra igreja? Ô, sai do meu pé. Sim, Entendeu? sim. Então, assim, é isso também que me faz pensar que é por causa do seu testemunho, porque a experiência que você viveu com Deus. Eu tô Sim. errada ou não? Não, sim. Eu fico, assim, eu tenho uma experiência com Deus, então, assim, é igual aquele louvor, quem já pisou no Santos dos Santos em outro lugar não pode viver, mesmo que a gente não viu Jesus ou Deus ali, assim, como Sim. corpo e espírito, né? O fato da gente ter vivido ali um momento que a gente, cara, sabe que é Deus, não tem como explicar, Sim, não é? sim. Você não sabe explicar que foi Deus, mas você sabe que é Sim. Deus, isso é incrível, porque você não consegue fazer alguma coisa que desagrade ele, Sim. entende? E eu vejo muito isso pra você. O que você falaria pra esses jovens que não quer nada com nada? Que eu acho que essa é a expressão melhor, né? Assim, não quer um compromisso com Deus, não quer... E eu não tô falando assim, no seu caso, de estar sempre na igreja, nem nada. Mas assim, de querer ter pelo menos um relacionamento. Sim. E outra coisa, eu queria que você também falasse a respeito, assim, que eu vejo que seus pais não força nada, sabe? Não fica pegando no pé, não enche o saco. Já tem pais que, assim, que é né? Que é um peso nas costas. Sim. Então, assim, que você pudesse falar, sim, a respeito disso, sabe? Dar-se um conselho pra quem quer enfiar o cristianismo a goela abaixo, né? E pra também quem não quer nada com nada. Cara, eu acho que no mundo que a gente tá hoje, acho que isso é normal, né? A gente, igual eu já falei algumas vezes na igreja, minha fé, por muito tempo ela ficava lá em cima e lá embaixo. Então, acho que isso é normal, né? Do jovem não querer ir na igreja. Porque eu também tinha momentos que eu não queria ir na igreja, mas eu ia. Ia por ir. Ia por aí. Sim. Por às vezes hábito de ir todo domingo, vamos dizer assim. Toda quarta, toda quinta. Mas eu acho que isso, no mundo que a gente tá hoje, na nossa juventude, na nossa geração, acho que isso sempre foi normal, né? Acho que isso sempre foi, vamos dizer assim, uma coisa chata. Como eu falei, eu sempre fui criado dentro da igreja, fui criado num lar cristão, mas não porque eu estou indo na igreja que eu quero estar ali. Porque em vários momentos eu não queria estar lá dentro da igreja, mas eu tava, né? Então, eu entendo que isso vai de cada um. Claro, quem quer, vamos dizer assim,
quem quer seguir, quem quer experimentar um pouquinho, entender um pouquinho quem é Deus de verdade, só vai. Só vai. Só vai. É. Mas eu acho que eu entendo que isso é normal. Como eu falei, eu sou como qualquer jovem normal, adolescente normal. Tenho as mesmas vontades, tenho os mesmos sonhos. Igual você falou dos tênis dos seus filhos. Também gosto muito de tênis. Então, tipo assim, eu sou como é que se fala? Eu sou como um jovem normal, mas eu tenho o hábito, eu tenho um amor de... Eu gosto, é uma coisa que eu gosto, né? De estar na igreja, envolvido com as coisas de Deus. E igual eu falei, eu tenho a gratidão. Eu não me sinto obrigado de estar ali. Não, eu tenho que estar ali na igreja porque um dia, né? Mas, cara, quem quer, só vai. Que é, vamos dizer assim, é um caminho sem volta. Eu costumo falar que eu tento fugir da igreja, tento fugir do amor de Deus ali, mas não consigo. Eu sempre volto ou ele sempre me pega, né? Quem, igual você falou, quem já experimentou, quem já passou um pouquinho, cara, não tem como a gente viver sem. Eu mesmo não consigo. É, igual várias vezes, momentos meus com Deus, Deus já falou comigo que eu, sem ele, minha vida não vai fluir. Aí eu pensei, cara, eu acho que tô lascado. Cara, tem um louvor do Thales Roberto que fala mais ou menos isso mesmo. Que eu sem Deus não sou nada, né? Sim. Eu existo só pra seres Deus e mais nada. É porque eu acredito que assim, Deus, ele não precisa de nós. Deus não precisa de nós. Ele poderia muito bem fazer as coisas acontecer, vamos dizer assim, no estalar de Deus. Mas acho que é porque nós precisamos dele. Então o que eu vejo, o amor e a graça de Deus é muito grande, porque ele não faz sentido. Eu não. Supondo, eu tô precisando da Thaís, eu vou chamar a Thaís. Se eu não preciso da Thaís pra fazer alguma coisa, deixa a Thaís quieta. Então, se for olhar pros nossos olhos, não faz sentido uma pessoa não precisar da gente, mas tá ali sempre À disposição. à disposição e nos chamando. Tipo, não tem sentido mesmo, não tem lógica. Igual eu falei, eu sou normal, igual eu falei, eu tenho minha vida fora da igreja, dentro da igreja, mas, como eu falei, eu várias vezes já tentei sair, né? Sair desse caminho sozinho, né, pensando comigo, mas não tem como. Comigo não tem, eu pensei, né, cara, eu não consigo viver sem, porque eu já experimentei. Acredito que se você hoje em dia, vamos dizer assim, Deus me guarde, você sair e viver sua vida, alguma coisa vai ficar martelando sempre ali, te avisando sempre Eu ali. não consigo. Então, Cara, eu assim, eu falto um domingo, sei lá, em milhares, eu já me sinto mal. sim, E assim, não é a dependência de estar dentro da igreja, entendeu? Sim. Tava até conversando com uma amiga essa semana. Eu não sinto dependência de estar dentro da igreja, eu sinto dependência de ouvir a voz de Deus. Entendeu? Exato. É tipo assim, eu não sei explicar. Assim, até você que tá assistindo, olha que legal. Normalmente a gente vê aí pessoas mais velhas falando de Jesus, falando dessa dependência, de não viver. Porque ela tem uma longa história, né? Um longo testemunho. Ele ainda vai fazer 17 anos. E de repente você tá pensando assim, ele é muito novo, não sabe de nada, e não sei o quê. Cara, infelizmente você tá com seu pensamento assim, bem fechado, um coração fechado e duro, porque é o contrário, né? Alguém com 17 anos hoje falar que não consegue viver sem Jesus, cara, isso é lindo. Por quê? Porque primeiro na juventude a gente vai, faz tudo o que quer, se arrebenta, se lasca, aí a hora que assim, que percebe que precisa de Jesus mesmo, que não tem mais como viver sem ele, aí procura Deus. Então a gente tá falando de um caso aqui que não, que a pessoa já desde novo declara que depende de Deus. Sim. Entende? Eu fico assim, eu também conheci. Aí é que tá. Eu conheci Jesus, eu tinha 14 anos, um pouquinho mais nova que você, mas não tão profundo quanto você, no sentido assim, de sempre estar na igreja, né? Eu costumo dizer que eu ainda tô. Talvez você tenha mais conhecimento que eu, porque você tem 17 anos que tá na igreja, né? E eu tenho 20 anos, assim, você ouviu mais de Jesus do que eu. Porém, uma pessoa de 17 anos não quer saber de Jesus. Entendeu? É um papo chato. Falar de Jesus é um papo chato. Tá na igreja mais cedo? Não viaja. Tá à disposição, entendeu? Da igreja, de servir,
de cuidar de lá como você cuida. E assim, por isso que ele tá aqui no Let's Bora. Porque realmente é um menino compromissado com as coisas de Deus. Cara, isso é... Hoje em dia tá faltando. Entendeu? Eu lembro que quando eu tinha uns 15 para 16, a minha mãe queria mudar de estado. De estado não, de cidade. Então o pessoal da igreja foi na minha casa, né? Porque eu não tava indo e tal, não sei o quê. E eu lembro que eu não falei, mas eu pensei assim, eu vou servir a Deus quando eu tiver uns 24 anos. Entendeu? Tipo assim, agora eu não, esse negócio de crente não vai dar certo pra mim. Eu vou servir com 24 anos. Graças a Deus que isso foi só um pensamento. Mas hoje em dia, ninguém quer nada com nada. E assim, até pessoas mais velhas não querem nada com nada. Entende? E assim, sabe o que é o mais legal que eu vejo em você, Felipe? Todas as pessoas, eu não sou assim, né? Mas assim, todas as pessoas vão pra casa de Deus em busca de algo. Entende? As pessoas vão à igreja porque estão sofrendo, porque tem problema no casamento, tem problema com os filhos, problemas emocionais, tem uma doença, tem, né? Elas querem as coisas de Deus, mas elas não querem Deus. Entendeu? E você não tá buscando nada. Entende? Em nenhum momento que a gente conversa, fala assim, eu queria tal coisa, ou, eu tô buscando isso, ou eu tô buscando... Não, você só vai, como você falou. Sim. É só vai, tipo assim, tem a necessidade de estar na presença de Deus porque sente falta dele e assim, reconhece que ele realmente existe, que Sim. ele cuidou de você e tem cuidado, né? Essa gratidão é muito legal. Sim, é igual eu falei, é igual você falou, é natural, É né? natural. É claro, eu tenho, vamos dizer assim, eu tenho os meus interesses, né? Mas antes disso eu deixo que isso venha a ser natural, né? Deixo que isso aconteça naturalmente, né? Igual eu falei, e tá na igreja não é sinal que você tá com a vida 100% ali. Às vezes a gente tá na igreja, mas sua vida tá focada em outras coisas, mano. Você tá na igreja, vamos dizer assim, porque às vezes você se sente bem. Igual várias vezes. Várias vezes, vamos dizer, aqui mesmo, sabe, quando eu cheguei. Igual eu falei, minha fé, vamos dizer assim, meu relacionamento com Deus ia lá em cima, ia lá embaixo. Era uma montanha russa. Mas eu ia pra igreja, vários momentos, eu ia pra igreja porque eu me sentia bem ali. A saída dali ficava, vamos dizer assim, uma vida depressiva, né? Por não ter um relacionamento com Deus, vamos dizer assim, constante. Porque eu entendo que eu tenho que buscar, eu tenho que procurar fazer por mim, né? Acredito eu que Deus, ele tá sempre com nós ali. Deus sempre está conosco. Nós é que afastamos, né? Eu tenho isso pra mim. Quem se afasta de Deus é nós, não é ele. Porque independente do meu pecado, independente do que eu faço de errado, que eu fiz, ele sempre tá ali. Então é uma coisa que pra gente não faz sentido, né? Se eu um dia errei com a Thaís, com você já vai ficar meio assim, calma aí. Vou ficar de olho aberto aqui, porque pode acontecer de novo. Maldade. Exato, eu vou ficar um pouco distante. Com Deus não. A gente erra uma, erra duas. É claro, eu tento, igual eu tenho costume, eu tento melhorar cada dia mais, eu tento com as pessoas, com Deus. Mas a gente é humano, a gente é falho. Então eu erro constante com Deus, eu tenho errado constante com Deus. Procuro melhorar, né? Mas com os meus erros, com minhas falhas, ele sempre tá ali. Eu sei que ele tá ali. Igual tem momentos que eu tô no meu quarto que eu sei que eu tenho que estudar, eu sei que eu tenho que ler a Bíblia, eu sei que Deus é igual nesses últimos dias, Deus tem se revelado muito comigo através da palavra. Então eu tenho buscado muito a ler. Mas tem dia, cara, você pode estar num auge ali, você pode estar, cara, queimando de amor. Tem dia que você não quer nem olhar pra Bíblia, você não quer nem orar. Então, isso é normal, né? Igual a gente tava falando É o ser no humano, assunto né? dos jovens de hoje em dia. Isso é normal, a gente não querer muito essas coisas. Porque, como eu falei, tinha momentos que eu tava na igreja por estar. Mas minha vida, minha cabeça, assim, meu psicológico tava em outras coisas, viajando, vamos dizer assim. Então, eu acredito que isso é normal. Eu tento deixar isso natural. Mas sempre vem, vamos dizer assim, as atribulações, sempre vem as coisas acontecendo, né?
Como eu falei, o meu acidente até hoje, Deus ministra depois de. Acredito que ele vai continuar ministrando, porque com o tempo eu só venho. Cada ano que passa eu só tenho entendido o que aconteceu, né? Igual eu falei, eu me questionei a Deus, por que isso está acontecendo comigo? Hoje eu entendo, né? Porque no momento que eu tava no meu processo de acidente, no hospital, hoje eu entendo que Deus estava trabalhando na fé dos meus pais. Então, eu tava ali, vamos dizer assim, como instrumento. No momento, naquele momento. Porque Deus ia trabalhar na fé da minha família. Deus ia trabalhar na fé do meu pai, da minha mãe, do médico. Então, assim, eu tava ali só como instrumento. Depois que tudo passou, que daí Deus vem ministrando. Por que disso tudo acontecendo? Porque depois do acidente que eu comecei a entender quem é Deus. Depois, então se a gente vai parar bem, tudo que acontece de ruim na nossa vida tem um porquê. E hoje eu entendo o porquê disso aconteceu. Porque talvez se eu não sofresse esse acidente, talvez se não tivesse acontecido comigo, eu ia estar às vezes sem entender isso, eu ia estar vago. Então, hoje eu entendo o porquê disso, né? O porquê que aconteceu isso. Igual eu falei, Deus trabalhou na fé da minha família e depois veio trabalhando comigo, né? Vamos dizer assim, através de pessoas, comigo mesmo, eles, meus momentos. Mas é isso. O meu acidente, eu entendo, acho que nem tudo que acontece de ruim com a gente é ruim. É ruim. No momento tá sendo ruim, mas depois você olha pra trás, igual esse ano eu tenho olhado muito pra trás. O que aconteceu comigo, do que aconteceu no ano de 2021, o que eu fiz em 2021. Então, assim, tudo que acontece tem um motivo. E o que seria dos momentos bons se não existissem os ruins? Exato. Não é? Sim, sim. Porque se não tivesse momentos ruins, a gente não ia conseguir saber o que é dias bons. Sim. Né? E assim, eu tava meditando aqui no que você tava falando. Cara, que você possa ficar com esse ponto de reflexão aí, você que tá assistindo. Eu já ouvi pessoas falando assim, ai, o que Deus quer comigo? Que dependência é essa que ele tem da gente, né? Tipo assim, tá no pé dele. Tem uma vez a minha irmã me falou assim também, eu não preciso estar dentro da igreja. Tipo assim, não é a igreja. Eu acho que pelo menos eu me relaciono com Cristo assim. Eu amo Cristo. Eu sei que é uma expressão, talvez churla, né? Mas assim, a melhor expressão é como você que está no colégio. Quando você tem uma gatinha, né? Ou eu, na época que eu era de escola, a gente tem aquele crush que a gente olha de longe, assim. E assim, você faz qualquer coisa pra estar no mesmo ambiente que ele. Entendeu? Você sabe que ele vai estar na biblioteca, você dá qualquer coisa, você arruma qualquer livro pra você pegar só pra você encontrar com ele na biblioteca. Você arma qualquer estratégia pra encontrar com ele. Vai ter um trabalho de duplo. Você faz qualquer coisa pra sentar com aquela pessoa no trabalho de grupo. E eu acho que o seu relacionamento com Jesus é meio similar que isso. Quando você tá apaixonado por ele, quando você ama ele, você quer fazer qualquer coisa pra estar na presença dele. Sim. Então, assim, no geral, assim, você quer estar vai ter uma vigília. Você quer estar na vigília, porque Jesus vai estar lá. Jesus vai falar na igreja. Você quer estar na igreja, porque Jesus vai estar lá. Entende? Vai ter um culto no lar. Você quer estar no culto no lar, porque Jesus vai estar lá. A história de Jesus, entendeu? O diário da vida de Jesus tá na Bíblia. Cara, eu vou comer aquela Bíblia, porque... Sim, entende? sim. Então, assim, você que tá assistindo, você que já... Se você gosta de alguém e alguém fala assim, ó, tem essa pessoa que você gosta, tem um diário e lá ela conta tudo sobre ela. Cara, você fala assim, se eu conseguir esse diário, eu vou fazer ela se apaixonar por mim, porque eu vou saber tudo que ela gosta, eu vou fazer tudo aquilo que ela gosta. Então, assim, só simplificando, eu vejo Jesus dessa forma. Sim. Entendeu? Sim. Eu tô tão apaixonada por ele, eu gosto tanto de estar perto dele que eu quero saber tudo sobre ele. Sim. E é igual você falou, isso faz com que, além de eu aprender a ser dependente dele, além de, assim, de eu me aproximar dele, eu reconheço e entendo que não é ele que precisa de mim. Sim. Mas é eu que preciso dele. Mas sabe o que eu acho, Felipe? É que as pessoas estão tão ignorantes, sabe? Estão tão, assim, com o coração duro. E esse mundo tá tão bagunçado que é muito difícil você acreditar que alguém se importa com você. Sim.
Entendeu? É muito difícil pegar e falar assim, olha, Jesus, Deus, se importa com você. Ele quer o melhor pra você. Entende? A única coisa que ele te pede não é uma devoção, né? Ele não é um santo, ele não é algo que você tem que ser devoto. Ele só Uhum. quer o seu amor. É só isso. Sim. Ele só quer te Disponível, né? conhecer melhor, ele só quer que você conheça ele melhor. Entende? Sim. Porque eu conheço pessoas que não estão dentro da igreja 24 horas por dia e estão aí fazendo missão, estão Sim. fazendo, né, tantas outras coisas a Sim. favor de Jesus. Então, que você possa entender, sabe? Que você possa quebrantar o seu coração e entender que quando a gente fala assim, não é você que precisa, não é ele que precisa de você, não é ignorância. É porque Deus é Deus, ele é sua soberania, majestade, onipotente, onipresente. Você não tem nada para oferecer para ele. Nós não temos nada para oferecer para Deus. Uhum. Temos? Não. Não. A gente não tem nada. Vou Sim. falar, Uhum. Felipe, compra um presente para você dar para Deus. O que você daria? Não sei. Não dá, entendeu? Sim. Entende? Então, assim, ele realmente não precisa de nós. Sim. Mas ele nos ama tanto. Assim, é tão importante pra ele ter você por perto que você nem pode imaginar. Né? Sim. Eu tava até conversando com o Thierry esses dias no carro sobre o amor de Jesus. Porque muitas pessoas falam que Deus expulsou Adão do Éden, né? E assim, como não lê a Bíblia, também não tem essa prática. Lá em Gênesis fala que havia a árvore do conhecimento e a árvore do bem e do mal, Uhum. certo? Então eles comeram a árvore da vida, certo? Ok. Quando eles comeram a árvore da vida, eles acharam que eles iam morrer, que foi isso que a Eva falou, entende? Na verdade, ela retorceu, né, o que Deus falou. E o que Deus falou é que eles realmente iriam morrer, mas não naquele momento, é que eles não teriam a vida eterna. Sim. Certo? E aí então Adão se esconde ali e tudo. A primeira coisa que as pessoas falam é: Deus expulsou Adão. Não, não foi assim que aconteceu. Deus fala com Jesus assim: olha, se a gente deixar eles aqui de novo, se a gente deixar eles aqui, eles vão comer da outra árvore. Então não é bom que eles fiquem aqui. E pelo fato deles estarem nus, estarem com vergonha, a primeira coisa que Deus fez com tanto amor e com tanto carinho é sacrificar um animal, tirar a roupa daquele animal e cobrir os dois que estavam sem roupa. Então Deus não tá preocupado em te punir. Você vai ter a consequência daquilo que você fez, claro. Sim. Mas ele tá preocupado primeiro em cuidar de você. Em ver as suas necessidades, né? Te cobrir, te proteger. E sim, você vai colher por aquilo que você fez. É a lei da semeadura, tanto Sim. no cristianismo como na vida É normal. uma coisa natural, né? Não É uma tem... coisa natural. Paulo, ele fala que não tem nada espiritual, lei da semeadura. Que você planta, você colhe. Então, não tem nada espiritual, tem nada de outro mundo. É natural. É natural, exatamente. Então, igual você falou, a punição. Eu acredito que Deus, ele não pune. Eu tenho isso pra mim. Deus, ele não tem punição com a gente. Deus, ele tem maneiras de trabalhar, De disciplinar, de né? disciplinar. É como se fosse um pai. Um pai, ele não pune, ele disciplina. Lembra a frase que meu pai falou comigo? Eu te bato porque eu te amo. Acho que eu tinha 6 anos. Ele falou assim: eu te bato porque eu te amo. Então, assim, Deus, ele nos disciplina porque ele nos ama. Exatamente. Então, eu acredito, igual a gente, igual eu fui criado escutando isso das pessoas, da minha família mesmo, que Deus, cuidado, que Deus cobra, cuidado que Deus vai pesar a mão. Cara, eu ficava pensando, não, mas Deus maldoso, né? Mas, Que Deus que é bom, mas que também sim, cobra, mas que tem Deus põe a mão. sim, eu ficava Que meio viagem. assim. Eu acredito que Deus, ele não cobra, Deus, ele não pune. Eu acredito que Deus disciplina. Das suas formas, Concordo. cada um diferente. Né? Por causa do amor dele mesmo, igual eu falei, essa frase meu pai falou comigo. Muito tempo atrás eu gravei ela. Foi essa. Deus, ele falou, né? Eu só te bato porque eu te amo. Então assim, meu pai não me bate porque ele é maldoso comigo. Né? Porque ele me ama, ele quer me corrigir ali, ele não quer que eu cometa A os mesma mesmos coisa. erros. E olha que pra um pai bater no filho, ele já falou umas 30 vezes, né? Sério, às vezes, agora nem tanto mais, mas assim, eu lembro que toda vez que eu ia disciplinar os meninos, eles nem choravam. Não, é sério. O Júnior, tudo bem, que ele é escandaloso, ele se joga no chão. É sério. Ele se joga no chão e fica assim: não, mãe, pelo amor de Deus, mãe. Faz aquele escândalo.
Mas a maioria das vezes é assim, põe a mão pra frente, você vai levar 2 chineladas, você vai levar 2 sentadas, 2 varadas, porque você fez isso, isso. Mas assim, eu já falei, tipo assim, 1 milhão de vezes. E Deus com a gente não é diferente. Sim. Ele tá ali assim, falando, não faz isso, olha, isso não é legal, ó, É não faz isso que eu isso, paro. ó, não, ó. Exato. Ele manda sinais, entendeu? Exato. Ele manda sinais Sim. que aquilo não tá legal, Sim. entende? Antes de, vamos dizer assim, antes da disciplina, ele sempre tá ali, ó. Vai devagar aí, acho que não tá muito legal. Dá uma segurada Dá aí uma que você tá segurada demais. aí que tá demais. Então, eu acho que antes, vamos dizer assim, da disciplina, antes do cuidado, do cuidar de Deus com a gente, ele sempre avisa. Misericórdia, vamos dizer assim, a misericórdia de Deus ali, sempre, a graça, o amor sempre tá vindo. Sempre vem primeiro, antes da disciplina, né? Ele sempre vem nos avisando. Ah, que demais. Felipe, você quer falar alguma coisa? Quer deixar um conselho? Quer deixar um direcionamento? Quer contar alguma coisa? É, não sou muito bom de conselho, mas no assunto que a gente tava falando dos jovens de hoje em dia, de não quer nada com Deus, né? Eu quero passar isso pra quem tá em casa, pra quem tem minha idade. Acho que a igreja não muda a pessoa. A igreja, tá indo pra igreja não faz você melhor. É claro, tem gente que busca mais, tem gente que quer ter conhecimento mais, mas tá na igreja não vai te fazer melhor, não vai te fazer, sei lá, a melhor pessoa do mundo. Mas eu acho que sim o relacionamento. Eu acho que sim, é porque é tendo igual a palavra. Eu tenho tentado estudar muito palavra, eu gosto, uma coisa que eu gosto muito. Eu falei, tem dia que eu não quero nem olhar. Normal, sou humano, não quero. Tem dia que me bate a vontade de sentar ali e estudar. Mas eu sei que é necessário, eu entendo que pra mim é necessário. É necessário. Sem aquilo ali, eu vou ficar estagnado. Eu não vou pra frente. Então, tá na igreja não te faz melhor. Tá na igreja não te faz uma pessoa, melhor pessoa da sua família, melhor pessoa dos seus amigos. Mas sim, um relacionamento. Buscar o relacionamento. Né? Igual eu falei, tem dia que eu não quero nem. Quero só deitar na minha cama e ficar quieto. Chega da escola, não quero saber de nada e ficar quieto. Mas eu entendo que é necessário. Pra gente, né? Pra gente é necessário. Porque como eu falei, nós precisamos de Deus, né? Nós precisamos, não ele precisa de nós. Então, e o mais engraçado é que ele sempre está nos chamando, sempre nos alertando, porque ele sabe que nós precisamos dele. Não ele precisando de nós. Porque é normal, nós humanos, sei lá. Se eu tô precisando de alguma coisa de Thaís, eu vou chamar a Thaís pra ela me ajudar em alguma situação, alguma coisa. Deus não, ele sempre nos chama por causa do amor dele mesmo. E tendo que a necessidade da gente estar ali, mesmo que não tenha vontade, igual eu falei, várias vezes eu não quero não quero estudar, eu não quero ir na igreja, mas eu entendo que é uma necessidade, é uma dependência. Né? E quanto mais dependente a gente se torna de Deus, acho que o relacionamento fica melhor. É, isso é bem legal. Eu até lembrei de uns episódios, eu lembro quando os meninos era menor, eu tentava ensinar pra eles o que é ter relacionamento com Cristo. E essa palavra é uma palavra difícil, relacionamento, né? Se a gente for, assim, explicar ela, né? Uma criança de 10, 12 anos não vai compreender. Então, eu sempre falava assim, olha, você tem que conversar com Jesus. Você tem que ser amigo de Jesus. Porque nos momentos difíceis, nos momentos de alegria, quando você chamar ele para ter um relacionamento com você, você tem que ser próximo dele. Então eu usava tipo um termo assim, por exemplo, eu falava para eles, falei, olha, com quem você conversa mais? Aí eles falavam, um amigo, o outro. Falar, então, esse amigo da escola você vê ele todo dia? Vejo ele todo dia. Você come com ele, você passeia com ele, você vai no parquinho com ele, você estuda com ele, você faz trabalho com ele. Então você tem um relacionamento, né? Por exemplo, se você chamar ele pra vir na sua casa, vocês vão ter 1 milhão de coisas pra conversar, porque vocês têm uma intimidade. Sim. E aí eu usava um primo distante ou um coleguinha distante, falar agora fulano. Se você não vê ele todo dia, vê? Não, não vejo. Ah, você não come com ele, não vai pro parque com ele, não. Então, quando ele vem na sua casa, como que é o clima entre você e ele? Ah, a gente não tem muito o que falar, a gente não tem graça, mãe. Sim, por que não tem graça? Ah, porque você não tem intimidade. Então, assim, com Jesus não é diferente.
Então, assim, pra você que tá nos assistindo, de repente você fala assim, ai, hoje em dia os cristãos ficam falando isso, né? Ai, tem que ter relacionamento. O que é relacionamento? Cara, relacionamento é você convidar Jesus pra fazer parte da sua vida todos os dias. É você, entende? Sentar com ele, bater um papo e falar, Deus, como eu te conheço melhor? Como eu sei que você tá aqui ou que você tá me ouvindo? Cara, lê a Bíblia. Você não gosta de ler a Bíblia? Põe a Bíblia narrada, né? Tem aí, eu Sim, escuto muito a do Cid Moreira, é muito legal. Coloca áudio sobre Jesus, enfim, tenha um relacionamento com ele. Vai acordar, vai escovar o dente, vai lavar o rosto. Pô, bom dia, Jesus. O que você tem pra mim hoje, né? Ó, ou sei lá, ó, tô querendo namorar, Jesus, o que você acha? É ter um relacionamento, é ter uma intimidade, é ser amigo de Jesus. É isso que eu acho que é o mais importante. O relacionamento é você ser amigo daquela pessoa. Porque quanto sim, mais a intimidade, né, mais amigo você é e mais relacionamento você tem com a pessoa. sim. É isso. Exato, exato, é isso mesmo. É isso aí, galera. Estamos aqui com Felipe Joshua no Let's Bora. Que bom ter você aqui, que você possa ter ouvido esse testemunho. E assim, eu costumo falar que o Let's Bora é igual a você, é igual ao Felipe, todos nós somos iguais. Pra você ver, né? Ele é um menino comum, como qualquer outro. De repente você não tem a idade dele, mas já teve. Ou você vai passar esse vídeo pra alguém que tem a mesma idade que ele. Assim, nós não somos diferentes. Eu costumo dizer, Felipe, que o fato da gente ser cristão, a gente não é semideus. A gente Sim, não tem privilégio. A gente não é o primeiro da fila, né? sim, Mas Deus fala que o que nos diferencia é a nossa intensidade de busca. Então, assim, quanto mais você busca, né? É igual uma faculdade. Quanto mais você estuda, mais você sabe. sim, Então, a gente não recebe benefícios extras porque a gente é cristão, ou porque a gente vai pra igreja, ou porque, né, a sim, gente conhece Jesus. Nós somos todos iguais. Nós estamos buscando um pouquinho mais, somente isso. E se você sabe, tem alguém doente, se você tá passando por um momento difícil, enfim, às vezes você viu esse vídeo aqui e falou, caramba, tô com alguém lá no hospital que não é essa mesma situação, mas tem algo parecido. Enfim, cara, conversa com Jesus pessoalmente, sabe? Não seja dependente de ninguém para ser curado, para ser liberto, para ser restaurado. Deus, ele, como o Felipe disse, está de braços abertos para você. Ele quer te ver, ele quer te sentir, ele quer mudar a sua vida, ele quer transformar você, né? Mas ele não é uma pessoa invasiva. Ele não vai entrar na sua casa, né, Felipe? sim, E sair arrombando a porta e falar assim: não, ó, levanta do sofá, vamos arrumar isso aqui que tá uma bagunça. Não, ele tá na porta. Lá em Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, se você abrir a porta da sua casa, me convidar para entrar, eis que eu entrarei e cearei contigo. Então, sim, que, sabe, esse testemunho do Felipe e também a idade dele, o pensamento dele, possa fazer algum efeito em você. Sabe, pensa, eu fico pensando assim, o Felipe é tão novo, se ele continuar nesse caminho, se ele continuar nessa linha de raciocínio, se ele continuar se posicionando, quem vai ser o Felipe daqui 10 ou 15 anos? E de repente você já tem aí 30, 40, 50 e não se posicionou, né? E eu não tô dizendo que ele vai ter uma vida melhor que a minha ou que a sua, mas estou dizendo assim, quanto tempo você tá perdendo? Quanto tempo de vida você tá perdendo? Quantos frutos já era para você ter colhido que você não colheu ainda? Então, que você possa ter esse pensamento no seu coração, sabe? De que Deus, Jesus, ele não faz só em pessoas famosas. Ele não faz só em pastores, ministros, evangelistas. Ele não atua, ele não opera só em quem tem um cargo ou um nível de sabedoria elevado. Não. Ele morreu por todos. Ele morreu por mim, ele morreu por você. Ele está de braços abertos. Nós estamos no tempo da graça. Tem graça para você, tem presente de Deus para você. Tome um posicionamento de vida, faça diferente, que você possa, sabe, poder dizer, olha, realmente eu preciso me posicionar. Eu preciso ter esse tipo de relacionamento com Deus. Eu tô brincando. Porque, infelizmente, é verdade. Tem pessoas até que. Você é cristã? Sou cristã. E a pessoa, assim, não tem noção do que ela tá falando. Já virou uma frase. Você vai na igreja, ela vai na igreja, ela é cristã, ela até abre a Bíblia lá nos domingos, mas assim, já virou uma coisa de rotina, né? rotina, né? Então que você possa ter um pensamento diferente hoje, sabe? E comece, e aí eu não sei por onde começar. Comece do começo. E fale a verdade, fale, Deus, olha, eu tenho feito as coisas tudo errado, minha vida tá meio bagunçada, fiz umas coisas aí que não é legal, não quero ir pra igreja, não quero te servir, mas eu reconheço que não tem outro caminho, que eu pisei na bola, me aceita de novo,
me ajuda, me dá força, me fortalece, me ensina a te amar, me dê que seja experiências boas ou ruins pra mim te conhecer. Porque às vezes, é igual você falou, Felipe, às vezes a gente precisa se lascar ou passar por algum momento de dificuldade pra gente reconhecer Deus. Sim. Entende? E eu não acredito, tem até a expressão, ou você vem pelo amor ou você vem pela dor. Eu não conheço ninguém que veio pelo amor. Eu vou ser sincera pra você. Sim. Eu realmente não conheço alguém que fala, nossa, eu ouvi falar de Jesus e já amei ele e pronto, minha vida mudou. Não, eu normalmente quando eu converso com alguém, olha, eu passei por isso e ele me resgatou, ele mudou minha vida, ele transformou minha história, né? E é isso. Se você estiver nos ouvindo, que nós não venhamos te conhecer, porque a Bíblia fala que quem convence as pessoas é o Espírito Santo, Sim. da justiça e do pecado. Então que o Espírito Santo de Deus venha, sabe, convencer você, te direcionar e te mostrar que o que você precisa agora, né, é de um abraço, de um socorro que vem do alto. Que bom que você ficou até o final. Deus abençoe, fique na paz. Felipe, muito obrigado por ter compartilhado com a gente sua história maravilhosa, viu? Que a nossa Amém. amizade aí perlongue por anos e anos. Ama sua Amém. família, ama sua mãe e seu pai. Sua vozinha, um beijinho pra ela. O João também, uma família abençoada por Deus. Amém. Que você esteja aqui mais vezes e que daqui 10 anos a gente possa sentar aqui e a gente lembrar desse dia. Você possa contar o que mudou na sua vida daqui pra cá, o que Deus fez. Tá bom? Quer falar alguma coisa? Quer se É despedir? isso. Obrigado pela oportunidade, né? De Não, estar tamo contando um pouquinho da minha vida. Acredito que isso daí foi só um pouquinho do que passei. Que acho que não só eu, né? Acho que muita gente já passou vários momentos, às vezes não passou pelas mesmas coisas, mas acho que todos nós já passamos por, vamos dizer assim, por várias tribulações, né? Mas eu creio que é na tribulação que a gente cresce, né? Amém. Atos É verdade. 14:22 fala isso. Pra gente reinar, pra gente conquistar o reino, é necessário passar por tribulações. Pela fase do crescimento. Isso. É isso Então, que a gente vai entender que se você tá passando por um momento difícil, você tá passando por alguma coisa que você vai entender que é necessário, que não é à toa que você tá passando, né? Mas é isso. Obrigado pela oportunidade, que a gente possa estar aí mais vezes. É isso aí. E você que viu esse vídeo, se quiser curtir, compartilhar, comentar, ajude o reino de Deus crescer, ajude nós a alcançar mais vidas e mostrar que a vida com Cristo tem sim seus momentos de dificuldades, mas também tem seus momentos de vitória. Tá bom? Deus abençoe. Eu sou Thaís Fuentes, direto do Let's Bora. Valeu. Yeah! Quanto tempo durou isso aí? Não sei, não dá pra saber.